Olá galera, meu nome é André Martins, eu estou criando o meu primeiro tutorial. A ideia inicial é ajudá-los a entender melhor como resolver seus problemas diários, e seja em suas atividades pessoais ou no trabalho. Eu acabo vendo muitos vídeos onde a maioria ensina como fazer, porém não explica de forma fácil a como corrigir alguma função caso ela dê errado. Em nossa aula de hoje eu vou tentar explicar a vocês como utilizar uma função chamada índice e corresp, que tem os mesmos resultados da função procv. Para mim essas duas funções são até melhores e mais fáceis de usar. Tá? Qual que é a grande vantagem dela? Ela é um procv que possibilita eu pegar informações da direita, da minha coluna referência, ou da esquerda. Eu criei uma planilha simples, como vocês podem ver na tela, onde a gente vai utilizar como exemplo para a nossa aula de hoje. Tá? Então vamos ao que interessa, a nossa prática. Tá? O que é a função corresp e o que é a função índice? Resumindo, a função corresp é uma função onde identifica o número da linha onde está localizada a referência que você selecionar. Tá? Na prática, resumindo, é isso. E na prática eu vou mostrar para vocês como de fato ela funciona. Eu vou fazer um exemplo desta função separada e um outro exemplo com essa função dentro da função índice. Que a função índice, ela nada mais é que um procv, tá? Onde ele possibilita eu pegar a informação da direita ou da esquerda de acordo com uma referência. Porém, para que essa função ela tenha um resultado adequado, eu preciso saber o número da linha onde está a minha referência. Tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui essa célula aqui e vou fazer um exemplo de forma simples da função corresp. Vou digitar igual corresp. Vou clicar duas vezes aqui. Muitas pessoas preferem utilizar, escrever a fórmula aqui, porque acham mais fácil. Tá? Eu vou ensinar para vocês de uma forma, acredito que um pouco mais simples, utilizando um comando aqui, ó, uma janelinha chamada inserir função. O que é essa janelinha? Note que ele abriu uma telinha autoexplicativa, onde ele mostra para você para que serve cada campo que você está selecionando dentro de uma função. Tá? E ela é autoexplicativa. Por exemplo, esse valor procurado é o número que eu vou é o valor desejado dentro de uma matriz que eu vou procurar. Tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no José. Note que aqui, ó, na frente ele já trouxe escrito José entre aspas. Por quê? Porque ele referencia um texto com aspas. Se eu selecionar uma célula aqui, ó, que tenha número, ele tira aspas. Tá? Então é importante a gente saber por quê. Porque quando eu estou tratando de texto, eu sempre tenho que colocar entre aspas, senão ele não vai entender. Ou até mesmo em algumas vezes nós temos algumas informações direcionadas onde o valor ele é selecionado como texto. Tá? Então, numa próxima aula eu vou mostrar para vocês como converter isso aqui, o valor que está referenciado como texto, para valor de fato. Tá? Mas vamos ao que interessa. Eu vou selecionar aqui na coluna G a referência que eu quero, que é o José, a minha matriz procurada. Ou seja, eu vou procurar numa matriz onde está escrita a palavra José. Então, eu vou selecionar aqui essa matriz aqui, ó, só a coluna onde está escrito José, e vou selecionar o tipo de referência 0, que é um tipo de referência exata. Então ele me diz que José, ele já traz o resultado aqui, José está na linha 5. Vamos conferir antes de dar um Enter aqui e finalizar a nossa função. Realmente, ele está na linha 5. Tá? Vou dar um OK aqui. Oh, maravilha, né? Se eu copiar e colar essa fórmula para baixo, o que vai acontecer? Opa, ele deu 5. Vamos dar um F2 aqui para ver o que aconteceu? Ué, ele está dizendo que ele selecionou o André, mas a gente teve um pequeno problema aqui. Ó. Quando eu copiei e colei, ele copia a referência à célula aqui e jogou para baixo, porém a minha matriz ela veio junto, ela pulou uma linha, ela tinha que manter
do nome até o Renan. Então vamos deletar ela aqui e vamos travar essa coluna. Eu vou dar um F2, vou clicar aqui na minha função. Aqui é onde aparece a nossa matriz, que é da C1 até a C15, eu vou dar um F4. Note que ele travou só a C5, eu vou travar a C1 também. E vou dar um OK. A partir do momento, eu posso selecionar aqui todo esse intervalo e dar um Enter. Então, o Caio está na linha 14. Quem mais? Alex está na linha 7. Maravilha. Entendemos como que essa função, qual que é o resultado, para que ela serve. Tá? Agora vamos utilizar a função índice. Vamos ao que interessa para nós. Tá? Eu vou dar um comando índice, vou clicar duas vezes aqui e vou abrir a minha função. Ele aparece duas referências aqui. A gente sempre, neste caso, vai usar a matriz, tá? Porque eu estou usando uma matriz e não uma referência. Então, dou um duplo clique. O que acontece? Ele vai pedir para eu selecionar uma matriz, da mesma maneira que o PROC-V faz, tá? Só que ele usa uma referência antes, um argumento antes, tá? Então, eu vou selecionar essa matriz. Como não estou selecionando a coluna inteira, é importante que eu trave com o F4 esse intervalo, porque à medida que eu copio e colo essa fórmula para baixo, ele mantém a minha matriz. Tá? Qual que é a linha que eu quero que ele traga? A linha onde está escrito o Pedro. E a gente acabou de aprender que a função corresp, ele traz o número da linha onde está escrito Pedro, que se eu olhar aqui está na linha 13. O que a gente pode fazer? Aqui na linha eu vou digitar corresp. Tá? Ah, tá. Eu não sei, eu corresp, eu abri parênteses e fechei. Então, eu preciso fazer essa função funcionar. Tá? Só que em vez de eu digitar aqui, eu queria que aparecesse essa caixinha. Eu posso vir aqui, ó, e clicar em corresp. Maravilha. Aí eu vou tratar a minha função corresp aqui. Qual que é o valor procurado mesmo? A mesma maneira que eu fiz essa fórmula, eu vou fazer ela aqui. É o Pedro. Ok? A minha matriz procurada é onde está escrito Pedro, que é nesse intervalo. Vou travar essa fórmula e vou dizer que eu quero uma referência exata, que é o 0. Aí eu vou clicar aqui em índice novamente. Note que ele trouxe lá. Então, selecionei meu intervalo matriz. Em qual linha que está escrito isso? Na linha 13. E aí, aqui embaixo, que é a grande sacada, pessoal. Ele pede a coluna. Qual coluna que eu quero que ele traga? Quando a gente vai fazer um PROC-V, a gente sempre seleciona a coluna A. Seleciona a coluna aqui, ó, coluna 2, 3, 4. Cada coluna ele referencia. Então, em qual coluna que eu quero? Qual das colunas que eu quero que ele traga o resultado para mim? A gente está procurando o quê? O estado, certo? Ele está em qual coluna dessa matriz? Na coluna 2. Então, eu vou deletar aqui, ó, que foi só uma referência selecionada. Eu vou digitar 2. Note que ele já trouxe São Paulo. Tá, André, e se eu digitasse 1? Ele vai trazer o sexo. Se eu digitasse 4, ele vai trazer o ano. Se eu digitar 7, o que ele vai trazer? Um erro. Por quê? Porque a matriz que eu selecionei é só da coluna A até a coluna D. E a 7 vai até a G. Então, eu tenho que referenciar uma coluna que esteja dentro desse intervalo. Tá? Vamos colocar a coluna 2 e vamos dar um OK aqui. Ah lá, note que ele trouxe certinho para a gente. Se eu colar aqui a função Bahia, vamos fazer um teste aqui. A Patrícia, ela é Bahia? Patrícia, onde está a Patrícia? Patrícia é Bahia. Tá, maravilha. Vou copiar isso aqui e vou colar para os demais intervalos. Ok, ó. O André, Roraima, Renan, São Paulo. Maravilha, como que eu completo esse restante? Eu posso copiar e colar? Opa, deu um erro. Um outro passo importante da nossa aula é saber identificar esse erro. Tá? Então eu vou clicar na função aqui, clicar na matriz, ele vai abrir, opa, ele deu um erro na função corresp. Note aqui, ó, ele não está achando essa função ND, que ele não está localizando a referência que a gente pediu aqui, o Pedro, para localizar dentro do intervalo. Então vamos clicar aqui em corresp, opa, vou clicar aqui em corresp e vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. Ele está pegando a fórmula H2. A partir do momento que eu colei para cá, ele está usando isso como referência, porém ele está buscando o nome aonde? Aqui.
Por quê? Porque a gente travou essa coluna. Então eu quero que ele trave aqui. Opa, corrigir. Voltei lá no índice. Beleza, só que ele está trazendo São Paulo aqui ainda. Eu quero a idade está na coluna 4. Certo? Eu vou mudar a coluna 4. Beleza, idade. Só que eu vou ensinar uma forma fácil para vocês quando você precisa copiar e colar, você não precisa identificar isso. Você pode dar um F2, seleciona toda a sua fórmula, tá? Ou seleciona aqui na tela, ou seleciona por aqui, tanto faz. Vou dar um Ctrl C, dou um ESC, venho na célula que eu quero copiar e dou um Ctrl V. Note que ele copiou e manteve a referência Pedro aqui, ó. Manteve a minha tabela, tudo de acordo. A única coisa que eu preciso mudar é que em vez de 4, eu quero que ele traga a coluna 1. Dou um Enter, eu copio essa informação e colo para cá. Bacana, né, pessoal? Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso, tá? Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar no joinha para nos ajudar, tá? E caso tenha mais alguma sugestão ou dúvida, deixe no comentário do vídeo que eu utilizarei para criar novas aulas e ao mesmo tempo responder o questionamento de vocês. Não deixe também de se inscrever em nosso canal, que eu estarei divulgando novas aulas durante a semana com dicas que podem ser muito úteis a você. Obrigado e tenha um ótimo dia.